Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 11 de abril de 2025. Rodadinha aí da NBA bem recheada, estamos aí caminhando para a reta final, faltam 2 jogos para cada franquia mais ou menos completar o seu ciclo na temporada regular. Em breve começaremos aí, né, os playoffs e o play-in para você ter acesso ao nosso grupo VIP nesse período tão emocionante do basquete. Não se esquece, o contato aqui do lado é apenas R$30 para você participar, ter acesso aos nossos guias, e-books, favoritos da noite, melhores zebra, melhores jogos over, melhores jogos under, palpites exclusivos com odds superiores que você só encontra lá no nosso VIP, beleza? Mas hoje vamos fazer um filtrinho aqui para vocês, tá? Porque tem muita franquia que já está classificada, muita franquia que não tem pelo que brigar, então a gente precisa tomar bastante cuidado, apesar da agenda repleta de jogos. Fazer esse filtro sempre se baseando em números e estatísticas é a melhor opção. Mas não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Seguir a gente no Instagram, @cestadetrade, e clicar no botão de joinha, meta de 100 likes para esse vídeo de hoje, beleza? Bom, vamos começar aqui os nossos palpites com Cleveland Cavaliers e New York Knicks. Apesar de a gente ter aqui as duas franquias já com a sua classificação definida, né, praticamente, difícil que o Indiana Pacers ultrapasse os Knicks, apesar de ser possível, e o Cavs já tem garantido ali a sua primeira colocação na Conferência Leste. A gente está falando aqui de um Cavs que descansou seus principais jogadores ontem, e por conta de regras na liga é difícil que eles poupem numa segunda noite consecutiva, até porque isso envolve multa, etc. Claro, não acredito que os Cavs vão se matar para vencer esse jogo. O New York Knicks de fato é o time que tem mais pelo que brigar, mas aqui não necessariamente a gente vai buscar uma vitória dos Cavs, então tá tudo certo. Vamos de handicap positivo. O Cleveland, mesmo com o time rodando ali, é um time que coletivamente está todo mundo com muita confiança, pode funcionar bem e pode se manter pelo menos perto do placar, além, é claro, da gente ter a possibilidade de Garland, Mobley e Donovan Mitchell jogarem hoje. Vamos de handicap de mais 10.5, ou seja, o Cavs pode perder de até 10 pontos de diferença ou vencer a partida que é green, só não pode perder de 11 ou mais. Nos últimos 20 jogos, os Cavs venceram 13, perderam 7 e cobriram esse handicap em 16 dos 20 jogos, beleza? Lembrando que muitos desses jogos aqui eles jogaram sem muita aplicação, digamos assim, e nas suas últimas 2 derrotas eles cobriram esse handicap, só não cobriram recentemente contra o Detroit Pistons. Eles venceram o próprio New York Knicks recentemente por quase 20 pontos de vantagem, e a gente está falando de um Cleveland que foi muito mais consistente durante a temporada, e mais do que isso, ontem o New York Knicks jogou com vários jogadores importantes à disposição, e o Tom Thibodeau, que é o treinador deles, gosta de estourar os seus jogadores, exigir minutagem máxima deles, ou seja, nessa reta final de temporada, certamente quem vai sofrer mais fisicamente é o Knicks, então acho que eles vão ter dificuldade de se distanciar tanto assim no placar. Além dos Knicks sofrerem muitos pontos para jogadores de armação, eles têm ali, né, um pick and roll handler com uma dificuldade de marcar, um dos 10 piores aproveitamentos em defesa de jogadas desse tipo, é o time mais vazado nesse tipo de ataque, e o Donovan Mitchell é especialista nessa jogada. Se ele jogar hoje vai ser muito importante. Ontem no VIP a gente foi no over em pontuação do Cade Cunningham, utilizando essa mesma linha de raciocínio, já que ele usa e abusa dessa jogada, e tivemos um green, beleza? Agora, pessoal, vamos falar aqui a respeito de Chicago Bulls e Washington Wizards. A gente tem um Chicago Bulls buscando garantir ali o seu mando de quadra no seu jogo de play-in. Se a gente for olhar aqui na classificação, o Washington Wizards já não tem pelo que brigar na temporada. Os Bulls estão na 9ª colocação, mas eles podem ser ultrapassados pelo Miami Heat. Mais do que isso, quem sabe sonhar com uma 8ª colocação. Se você ficar entre 7º e 8º, você vai ter 2 chances no play-in para poder ir para os playoffs. Enquanto que em 9º e 10º, você vai ter um jogo ali de perdeu, tá fora. E caso eles caiam aqui para a 10ª colocação, o Miami seria o mandante desse único confronto. Então é muito importante eles vencerem hoje esse adversário, que é uma das 10 piores defesas da liga, um dos times que mais cedem pontos por 100 posses de bola, um Wizards que joga muito exposto, mas os Bulls também são um time que joga num ritmo alto, com muitas posses de bola, muitos arremessos por minuto. É um time over perfeito. A gente está falando de 2 dos times mais overs que a gente tem na liga, 2 das piores defesas do Chicago Bulls, uma das 10 piores Wizards, a terceira pior. Mas acima de tudo a gente está falando de um Wizards que é um prato cheio para armadores, um dos times que mais cedem assistências na NBA e também o time que mais cede pontos para armadores, um dos 5 times que mais cedem rebotes para essa posição e também são o 5º que mais cede assistências, sendo também aqui, né, um dos 5 que mais cedem bola de 3, ou seja, prato cheio para armadores. Resta a gente decidir quem faz mais sentido. Então eu tenho 2 opções aqui para vocês. Vou passar para vocês qual é a minha preferida, mas eu acho que depende muito do jogador que você teve a melhor leitura durante a temporada, que mais te deu lucros. Então,
Às vezes vocês entendem mais de Chicago Bulls do que eu, isso daí pode acontecer, vocês foram mais lucrativos com esse time do que eu, por exemplo. Então, vão pelo feeling de vocês. Se vocês discordam da minha opinião ou coisa do tipo, deixa nos comentários, vai ajudar muita gente a melhorar. O primeiro palpite é mais de 4.5 assistências do Coby White. O segundo seria um over pontos, rebotes mais assistência do Josh Giddey, acima de 39.5. O Coby White é meu preferido. Vamos falar primeiro a respeito do Josh Giddey, que nos últimos 10 jogos aí teve um desempenho espetacular. Ele conseguiu produzir muito bem. É um armador ali alto para a posição, pega muitos rebotes, um ótimo passador. E como eu especifiquei para vocês, o Wizards é top 5 times que mais cedem pontos, rebotes, assistências e bolas de 3 para jogadores da posição do Josh Giddey. Ele teve aqui mais de 40 pontos, rebotes mais assistências de média nos últimos 10 jogos. Ele vem aí de uma partida espetacular contra um time que se defende bem, que é o Miami Heat, e conseguiu superar essa linha com tranquilidade, beleza? Até o over nas assistências dele é interessante, mas a linha está em 9.5, eu acho muito alta, tá? E o Josh Giddey não é um jogador tão eficiente assim nos arremessos, ele vem sendo eficiente, mas no geral na carreira não é tanto, então eu priorizaria aí o Coby White, suas assistências, ele que teve média de 4.5 assistências nos últimos 10 jogos, superou as 4.5 que a gente busca para hoje em 3 dos últimos 4, e no único que ele ficou abaixo foi por apenas uma assistência, tá? Esse jogo aqui que ele jogou apenas 23 minutos, se a gente fosse cortar e colocasse apenas os jogos em que ele jogou perto da sua média seria acima daquilo que a gente busca para hoje. E repito, o Wizards é um time que cede muitas assistências, e com muitas posses de bola por minuto, o Coby White deve superar seus 4.5 hoje. E por falar em jogador, vamos falar aqui a respeito de Tyler Herro. O Miami Heat está na mesma situação ali dos Bulls, precisa vencer para garantir o mando de quadra no jogo de play-in, e o Tyler Herro vem jogando muita bola. Vamos aqui de mais de 22.5 pontos do Tyler Herro. Geralmente contra o New Orleans Pelicans eu gosto de trabalhar no over em bolas de 3 dos armadores, tá? Mas a linha de bolas de 3 do Tyler Herro está em 2.5, recentemente ele vem dependendo menos dessa bola de 3 para produzir muitos pontos. Então vamos aqui na sua pontuação. A equipe dos Pelicans é uma das 3 piores defesas da NBA, um time que por 100 posses de bola sofre muito. O Tyler Herro, o acima de 22.5 pontos é interessante, porque nos últimos 9 jogos que ele fez, ele teve uma média bem acima disso, foram 28 pontos de média. Ele conseguiu aqui pelo menos 23 pontos, que é o que a gente busca para hoje, em 7 desses 9 jogos que fez. E hoje ele encara uma das piores defesas dentro desse calendário, tá? Como eu disse, um time que cede muitas bolas de 3 por 100 posses de bola. Um time que tem um péssimo aproveitamento em defesa de território triplo, a segunda pior defesa da NBA. Então o Tyler Herro pode e deve se destacar. Quando a gente vai aqui no Betting Pros, o mercado projeta ele com 23.7 pontos, o que é acima daquilo que a gente busca para hoje. O Tyler Herro também foi over recentemente em diversos jogos, mais especificamente em 6 dos últimos 7. O mercado está com dificuldade de precificar ali a linha dele, e mais do que isso, 7 dos últimos 10 jogadores com características semelhantes a ele foram over em pontuação, e 7 dos últimos 9 também, dentre esses que enfrentaram o Pelicans. Ontem nós fomos no over na pontuação do Gary Trent Jr., jogador do Milwaukee Bucks que enfrentou esse adversário. Tem características semelhantes à do Tyler Herro, menos posse de bola e também não é um titular, mas a gente conseguiu o green, a linha dele estava em 10.5, também foi superada aqui, assim como o Kevin Porter Jr. Então desses 7 aqui que superaram dos últimos 9, dá para colocar até o Gary Trent Jr. aí na conta, que foi bem e foi green no nosso grupo VIP ontem também. 100% de greens ontem, 100% de greens antes de ontem nos palpites analisados e exclusivos. E vamos para finalizar aqui o nosso vídeo, pessoal, vamos aqui no jogo entre Denver Nuggets e Memphis Grizzlies. Lembrando que vai ter palpite exclusivo dos outros jogos para vocês, análises exclusivas com odds superiores também, vocês garantem lá no nosso VIP, apenas R$30. Chame no WhatsApp, vejam todas as possibilidades que a gente traz e se faz sentido para vocês. Mas aqui a gente tem o Memphis Grizzlies que está em queda livre, eles não estão mais na zona de classificação dos playoffs, precisam ganhar, e mais do que isso, eles podem perder até mando de quadra aqui se forem ultrapassados pelo Timberwolves, que enfrentam o Nets, devem vencer. Então é um jogo muito importante para o Grizzlies contra esse Denver Nuggets sem treinador ali, e que teve dificuldade de se defender durante toda a temporada. Então, por essa necessidade, sabendo que o Ja Morant vai ter volume de jogo, vamos na pontuação dele. Eu espero pelo menos 25 pontos do camisa 12 do Memphis Grizzlies. A gente está falando de um jogador que acordou, ele entende a necessidade de ser um bom pontuador para o seu time vencer, até porque o Memphis Grizzlies não está com aquela confiança toda do começo de temporada. Pelo menos 25 pontos dele pagando em torno de 55. Tá ótimo. A gente está falando de um Ja Morant que nos últimos 11 jogos se saiu muito bem.
31,1 pontos de média. Ele vai enfrentar um Denver Nuggets que foi uma das 10 piores defesas da liga diversas vezes. É um time que gasta pouco relógio, então cedem muitas posses de bola por minuto para os seus rivais. E quando a gente fala aqui a respeito de Ja Morant, recentemente, mais do que isso, jogadores com suas características e posição que enfrentaram o Denver Nuggets recentemente, 10 dos últimos 10 aqui foram over em pontuação contra esse adversário. Mas acima de tudo, falando a respeito de Ja Morant, a gente teve um jogador que o mercado também teve certa dificuldade de precificar a sua pontuação, tá? Nos últimos 14 jogos ele conseguiu superar essa marca em 10 e ele foi over diversas vezes. O mercado não está conseguindo precificar, vocês podem ver tudo verdinho aqui na sua pontuação. 10 dos últimos 10 jogadores com características semelhantes a ele que enfrentaram o Denver Nuggets foram over, e o Denver não tem grandes defensores à disposição nesse momento, tá? Atacar o Nikola Jokic é uma ótima forma de você conseguir bons pontos, porque é um jogador que não pode ficar fazendo muitas faltas. Ele é muito valioso para o Denver Nuggets dentro de quadra para poder estourar em faltas e ter a minutagem reduzida. Então o Ja Morant vai atacar a cesta, vai atacar esse Denver Nuggets pela necessidade e também porque é a melhor forma de produzir pontos contra essa defesa que é ruim. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!